Existe sexo depois dos 50? É muito preconceito ainda que existe em relação a isso. A gente acha que mãe não transa, muito menos a avó. Ninguém imagina ou não quer imaginar a avó de 75 anos transando e gozando adoidado, né? Mas sim, essas pessoas transam, essas pessoas têm tesão e essas pessoas gozam. Às vezes, a sexualidade, na maturidade, ela vai se desenvolver de outras formas, por múltiplas questões, limitações orgânicas, físicas, mas não significa que não pode acontecer. Primeiro que a gente pensa sempre em sexo é igual penetração. A única prática aceitável é a prática penetrativa. Se não tem penetração, não tem sexo. E prática penetrativa, outra coisa que a gente pensa sempre é pênis na vagina. Isso é sexo, isso é penetração. Outras formas de penetração não são muito aceitáveis. Então, o que vai dentro dessa vagina? É sexo? É penetração? É sim. Ou não precisa ser só penetrativo, ou então não precisa ser só pênis-vagina? Pode ser pênis-vagina, pode ser pênis-ânus, pode ser vulva-vulva, pode ser boca-pênis, boca-vulva, boca-ânus. Tem diversas formas, diversas práticas que vão fazer com que a gente chegue ao prazer, tenha o prazer, chegue ao orgasmo e à fase de resolução. E na maturidade, nos 50 mais, como as pessoas falam hoje em dia, isso tudo pode se desenvolver de acordo com as limitações ou não, porque não necessariamente porque você tem 50, 60, 70 anos, você vai ter alguma limitação. As pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. Então, não necessariamente porque eu tenho 70 anos que já não vai mais rolar a posição tal, a penetração, ou o sexo anal. Isso não é impeditivo. Em algumas situações, sim, mas outras não. E não tem problema nenhum a gente desenvolver tudo isso. E a vantagem, a grande vantagem da gente amadurecer é a gente se olhar e falar, puxa, essa experiência que eu tenho toda hoje, a maneira com que eu me vejo hoje, todo o conhecimento que eu trago, que pena que eu não soube usar isso lá no passado, mas você não soube usar porque você não tinha, porque conhecimento a gente tem ao longo da vida, ninguém nasce uma sumidade entendendo todos os assuntos, a gente vai adquirindo isso ao longo da vida, em determinados momentos a gente se interessa mais por uma coisa ou outra, e a gente vai carregando essa bagagem, e quando a gente tá madura, a gente fala, quer saber? Posso sim, por que não? E cada vez mais as pessoas estão se libertando, as pessoas estão se divorciando, estão se separando, estão saindo de relações de longo prazo, muito mais velhas, né? Então, às vezes, você pensa, uma pessoa de 60 anos, mas vai separar com 60 anos, depois de 30 anos de casado? Vale a pena? Eu falo que vale sim. Sempre vale a pena. Eu brinco, eu tenho uma expressão que eu falo assim, existe vida lá fora. Então, você abre a janela e você olha que tem múltiplas possibilidades para você viver sua vida. Então, na maturidade, a gente pode sim transar, e transar muito, da forma que a gente quiser. A gente pode sim, na maturidade, se reinventar profissionalmente, começar uma outra situação, praticar um esporte que você nunca praticou. Ah, mas eu com 60 anos vou virar corredora? Por que não? Eu vou praticar uma luta? Por que não? Pode sim. O importante é você estar seguro naquela situação. Então, eu acredito muito assim que a gente tem que esquecer essa coisa de, não, ficou velho. A gente ainda vive numa sociedade que o velho ele tem que ser encostado, né? Ele ficar num cantinho, ser diminuído, ser invisibilizado, ser infantilizado. Então, quando a gente vai se relacionar, às vezes, com uma pessoa mais velha, a gente fala, ai, dá mãozinha, não sei o quê, fica sentadinho aqui, né? Então, tá tratando aquela pessoa como uma criança, né? E nem criança tem que ser tratada assim. Criança também tem que ser tratada com respeito. E nem usar termos pejorativos, né? Então, a gostosona, a tesuda, a lindona. Você usa sufixos que vão te falar assim, é um prêmio de consolação. Então, eu sou uma mulher 50 a mais, então, para as pessoas falarem que eu ainda tô ok, que eu dou um caldo, mas você tá inteirona ainda, você tá gostosona. Então, parece que é uma permissão
que a sociedade está me dando para eu viver minha vida, para eu viver minha sexualidade. E sinto muito. A nossa sexualidade é nossa. E a gente vai viver, sim, com 50, com 60, com 70, com 80, o tempo que a gente desejar, como a gente desejar e quanto a gente desejar, independente do que as pessoas pensem ou não. Então, sim, é possível a gente viver a nossa sexualidade depois dos 50 com muito prazer. Bora a gente pensar um pouquinho mais sobre isso?